Muito bem, meus amigos. Boa tarde para todos. Espero encontrá-los bem, um coro animado. Parece que o ano começou, janeiro entrou e as atividades estão voltando por agora, não é isso? Aqui da casa. Então, muita gente aí se revendo, muitos, eu tenho certeza, com propósitos para esse 2019. E, se vocês me permitem, eu aproveito, em primeiro lugar, para agradecer pelo acolhimento da casa. Eu e minha esposa estamos chegando agora aí na região, mas nós já sabíamos que, apesar de não termos aqui parentes consanguíneos, encontraríamos muitos amigos, identificaríamos com facilidade a nossa família fraterna e poderíamos viver momentos como esse, que não são nada triviais, são momentos muito especiais. Ou vocês já imaginaram isso? Você sair do seu ambiente em que você tem as suas relações, seus familiares, seus amigos, ir para um outro lugar e ter a oportunidade de ser recebido de forma fraterna, como eu já disse, tratado como um irmão e com toda a gentileza. Eu me lembro até de algumas passagens que nós vemos em alguns daqueles romances que Emmanuel psicografou, ou melhor, o Chico Xavier psicografou através do pensamento de Emmanuel, em que nós tínhamos ali entre os primeiros cristãos, alguns que muitas vezes iam frequentar um outro agrupamento e tinham a oportunidade de trocar ideias sobre o Evangelho. E eu espero que é isso que a gente possa fazer aqui, registrando mais uma vez esse agradecimento, falar um pouco do Evangelho de Jesus e, como já se disse, nem toda a terra poderá conter todos os livros que se puder escrever sobre as coisas que o Mestre fez, e nós também não vamos conseguir nunca exaurir os debates possíveis sobre o que Jesus trouxe para nós. Mas então, passando mais detidamente à proposta da nossa reflexão de hoje, eu pergunto para vocês, vocês viram aí, o tema já foi até lembrado aqui no começo, alguém se lembra qual que é o tema do estudo? Gente, a turma está muito afiada. Esse negócio do aplicativo eu acho que funciona. Todo mundo lembrando aí exatamente o que 2019 espera de nós, não é isso? Tem uma sacada muito interessante que eu acredito que a maioria de vocês deve ter percebido, que ao contrário daquele pensamento, que talvez seja o pensamento mais imediato, o que nós esperamos do ano que está começando, a proposta é uma reflexão sobre o que o ano espera de nós. Essa aparentemente sutil diferença, inversão de ordem, ela é muito relevante porque ela mostra que o sujeito ativo dessa reflexão não é o ano que se inicia, somos nós. Na prática, a diferença que nós podemos aguardar nesses próximos meses aí, ela depende do que nós vamos fazer das nossas oportunidades, e não do que o ano vai nos oferecer. Mas vocês concordam que às vezes a gente tem essa postura um pouco passiva? Uma coisa assim, não, esse ano vai ser melhor, porque tal coisa vai acontecer. Ah, não, agora vai, porque isso e aquilo, e eu vou mudar de casa, ou eu vou mudar de emprego, e aí as coisas vão acontecer. Quando, na verdade, as coisas vão acontecer se nós assumirmos uma posição ativa, portanto, né? Tá bom o volume aí, eu estou falando alto, falando baixo, não quero... Eu sempre gosto de dizer isso, já são tantas razões que eu tenho para ir para um umbral, não quero ainda abusar do ouvido de ninguém, né? Então, se doer aí, vocês me avisem. Bom, e aí, pensando no que nós poderíamos conversar aqui hoje, eu me lembrei de uma lição que o Humberto de Campos traz para a gente, através do Chico Xavier, se não me engano, até trouxe um trechinho dela aqui, se não me engano, no livro Contos e Apólogos. E eu não sei se alguns de vocês certamente já vão se lembrar, mas é uma lição que se chama A Ficha. E eu acho bem interessante a gente revisar essa história, porque nós aprendemos muito com as histórias. Na verdade, o conhecimento humano está muito baseado nas histórias. A gente adora uma história. Às vezes, a gente prefere aquelas histórias assim, que como se diz, né, o espírito ele não faz fofoca. Ele comenta a vida alheia, não é assim? Dizem que é um pouco diferente. Diferente nada, né, gente? A gente tem que policiar o tempo todo. Mas essa história chamada A Ficha... Eu vou ler um trechinho dela para vocês, depois nós vamos fazer uma reflexão e lá na frente eu conto o final, tá? Então, como eu já vi que a turma é bem conectada, alguém pode ficar curioso de pegar o celular para ver como acaba, aguarda que eu já vou contar. Combinado? Mas é mais ou menos assim, ó, João Mateus, então o nosso personagem aqui tem um nome sugestivo, né? João e Mateus, 2 evangelistas num nome só. João Mateus, distinto pregador do evangelho na seara espírita,
Na noite em que atingiu meio século de idade no corpo físico, então fez 50 anos, comemorou o aniversário, foi deitar. Fez uma oração, pediu a ajuda dos amigos espirituais para poder conviver ali em lugares que ele pudesse captar ideias elevadas, fez tudo isso, todo o procedimento que nós sabemos que é muito bom e devemos fazer mesmo, né? E aí, na hora que ele dormiu, ele se encontrou com um emissário espiritual no lugar que ele estava entrando, e esse emissário disse para ele o seguinte: João, para evitar qualquer surpresa desagradável no avanço, convém uma vista de olhos na sua ficha. Então, parece que ele tinha uma ficha ali no plano espiritual. A gente deve ter alguma coisa parecida também, né? Hoje deve estar lá num arquivo de computador, né? A espiritualidade vai acompanhando assim. Claro que a nossa tecnologia, que é uma imitação da deles, eles vão, para eles tanto faz, né? Eles vão fraternalmente seguindo, para não ficar muito diferente o mundo de lá do mundo de cá. E aí, na hora que abriu a ficha dele, ele ficou meio assustado, né? Nossa, vão ler minha ficha, vamos ver no que isso vai dar. Mas aí o emissário começou. João Mateus, nascimento na Terra em 1904, berço manso, pais carinhosos e amigos, inteligência preciosa, cérebro claro, instrução digna, bons livros, juventude folgada, boa saúde, invejável noção de conforto e por aí vai. Na verdade, nem todos nós contamos com todas essas facilidades aqui do João Mateus. Certamente, muitos de nós tivemos ali uma ou outra dificuldade, certamente ele teve as dele também. E aí o emissário prossegue. Sono calmo, excelente apetite. Essa parte eu me identifiquei muito, assim. Excelente apetite, né? Uma maneira, assim, muito tranquila de querer se alimentar bem, comer bem. Que perigo. Seguro abrigo doméstico, constante proteção espiritual. Nunca sofreu acidente de importância. Aí fala que ele se empregou, se tornou espírita. Olha que interessante esse dado aqui. Compareceu a 2.195 sessões de espiritismo sob a invocação de Jesus. Alguém aí já fez a própria conta, não? Já fizeram essa conta? Faz aí uma estimativa. Quantas palestras por semana, há quantos anos? Faz essa multiplicação para a gente ver se a gente está muito longe do João Mateus. Eu acho que ele já viu muita, né? 2.195, tá bom. Realizou 1.602 palestras. A ficha dele parece bacana, né, gente? Realizou palestras, foi nas palestras ali, escreve cartas e páginas comoventes, ó. O sujeito ainda escreve, deixa umas coisas bonitas aí para geral. Notável narrador, 4 filhos, boa mesa em casa. Bom, aí começam algumas coisas que talvez não sejam tão boas assim. Vamos ver se vocês se identificam com alguma coisa aí. Se nós nos identificamos com alguma coisa. Não encontrou tempo para auxiliar os filhos na procura do Cristo. Já vai ficando um pouco mais difícil, né? Às vezes isso acontece na vida. Nós temos muitas coisas que nós descobrimos, que temos acesso, por exemplo, essa bibliografia que nós recebemos através do trabalho de uma abnegada criatura chamada Chico Xavier, mas às vezes nos falta o tempo para auxiliar os filhos, os amigos, os parentes, os colegas de trabalho, para ajudar as pessoas a conhecerem um pouquinho melhor também o Cristo. Efetuou 106 viagens de repouso e distração. Esse dado aqui também me constrange um pouco, né? Aí a gente às vezes investe muito tempo no nosso descanso, no nosso repouso. Não que nós não devamos, em alguma medida, procurarmos isso. A questão é, qual é o equilíbrio que nós temos dado nessas possibilidades? Grande intolerância para com os vizinhos, refratária a qualquer mudança de hábitos para a prestação de serviço aos outros. Nunca percebe se ofende o próximo por meio da sua conduta, mas revela extrema suscetibilidade ante a conduta alheia. Sabe aquela coisa assim, que normalmente o que eu fiz não foi nada demais, mas você viu o que fulano fez? Porque eu sou uma pessoa muito boa, muito tranquila, mas se pisar no meu calo, aí eu desço das tamancas. Às vezes a gente reproduz alguns comportamentos assim. Sabe defender-se com esmero em qualquer problema difícil, e aí já está finalizando a ficha dele. Além dos recursos naturais que lhe renderam respeitável posição e conforto, possui imóvel no valor de 600 mil cruzeiros, a moeda da época. Esse livro foi psicografado em, se não me engano, 1958. Então fez ano passado exatos 60 anos, não é isso? Posso ter errado nas contas aqui. E guarda em conta de lucro particular a importância de 302 mil cruzeiros. Para Jesus, o que será que ele fez para Jesus? O emissário diz quando foi que Jesus apareceu para ele. Alguém tem alguma ideia? Em que momento Jesus apareceu para o João Mateus?
Alguém consegue imaginar? Alguém aqui já encontrou Jesus? Não precisa se revelar se não quiser. Na narrativa, Humberto Campos prossegue assim: para Jesus, que o procurou na pessoa de mendigos, de necessitados e doentes, tenho certeza que algumas pessoas de vocês, alguns lembraram disso, deu durante toda a vida 90 centavos. Para cooperar no apostolado do Cristo, já ofereceu 12 cruzeiros em obras de assistência social. Débito, aí tinha a linha que ia falar do débito. Quando ia ler o item referente às próprias dívidas, fortemente impressionado, João Mateus acordou. Ele acordou, vendo ali que tinha muitas coisas legais, de tudo que ele recebeu, todo o conforto, mas algumas coisas que ele percebeu que, na hora que colocou no papel, aquela conta não estava tão favorável assim. Como, por exemplo, o alto investimento no próprio conforto, se comparado ao investimento feito em favor do semelhante. Era manhãzinha. À noite, bem-humorado, segue o narrador aqui, reuniu-se aos companheiros, relatando-lhes a ocorrência. Então contou para os amigos o sonho, né? Dizia que estava transformado. O sonho modificara-lhe o modo de pensar. Daqui para frente, ele iria se consagrar ao trabalho mais vivo no movimento espírita. Pretendia renovar-se por dentro. Reuniria agora palavra e ação. Para isso, olha o que ele vai fazer. Depois desse sonho que ele viu a ficha dele, olha a ideia dele. Achava-se disposto a colaborar substancialmente na construção de um lar destinado à recuperação de crianças desabrigadas, que desde muito desejava socorrer. Parece que o contato do João Mateus fez bem para ele, né? O contato dele com a ficha. Parece que fez bem para ele, não foi? Ele entrou ali num certo choque de realidade. Quando eu li essa lição a primeira vez, eu comecei a fazer uma conta que me incomodou um pouco, porque eu gosto muito de doce, eu gosto muito de comer doce. Né? O pessoal fala que eu faço aquele estilo formiguinha, assim. Aí eu fiquei imaginando o tanto de doce que eu comi escrito nessa ficha. Ingeriu, eu não vou nem arriscar as toneladas, tá, gente? Ingeriu X toneladas de doce ao longo da vida. Geralmente o doce é aquela caloria, deve ter algum nutricionista aqui na casa, né? É aquela caloria meio inútil, aí já apareceram. Aquela caloria meio inútil, que você poderia comer uma coisa mais útil, assim e tal. Eu tenho medo de ver na minha ficha quantas toneladas de açúcar eu ingeri inutilmente. E faz parte. Agora eu vou fazer uma pausa aqui na história e vou voltar à nossa reflexão. E como eu já havia prometido, mais adiante eu volto para a gente fechar a história. Combinado? Vamos lá. Amigos, 2019 provavelmente espera de nós o que a vida sempre esperou. Nós temos uma oportunidade de fazermos uma verdadeira revolução. E Deus é tão bonzinho, você pensa num cara legal. Aí você pensa num cara mais legal ainda. Você pensa num cara que supera esse 1000 vezes, parece que é Deus. Porque Deus é tão bonzinho que Ele nos dá, inclusive, instrumentos que nos ajudam a perceber quais são as nossas necessidades. Um instrumento muito legal que Deus nos deu é o fato de que nós vivemos aqui na Terra e a Terra completa um ciclo a cada ano. E cada ano a gente tem a oportunidade de chegar no final do ano, fazer muitas reflexões, ficamos com os pensamentos mais suscetíveis às emoções. Sabe aquelas relações familiares que nós temos, que fica meio brigado o ano todo e chega em dezembro, dá até para fazer as pazes, assim, que está todo mundo com o coração um pouco mais aberto. E aí o ano começa de novo. E nós temos a oportunidade de fazermos muitas propostas, que geralmente são propostas de renovação. Tem gente que diz que em certa época da vida é assim, num ano proposta para o ano novo, perder 2 quilos. Qual que é a proposta no ano seguinte, geralmente? Perder 4, né? Você já não conseguiu perder aqueles 2, ganhou mais 2, tem mais um pouquinho para perder. Ano seguinte, vocês captaram a ideia. Até que chega um ano que você fala assim, não, agora eu vou arrumar uma causa social para lutar, porque o peso eu já desisti, né? É mais ou menos essa a batida da nossa vida. E é muito legal, porque nós vamos progredindo, às vezes, não sei se vocês já pensaram nisso, apesar de nós. A vida, às vezes, traz alguns acontecimentos que são tão surpreendentes e inesperados e nos empurram para determinadas vivências. Às vezes parece que a vida é um barco sem remo. Eu não sei se alguém aqui já sentiu isso. É muito comum que em determinados momentos nós comecemos a refletir e pensar, nossa, parece que eu nem escolhi as coisas, eu fui sendo levado pela vida.
Talvez eu nem escolhi essa profissão, essa escolha familiar aqui não foi nem tão refletida assim. Mas muitas vezes, quando isso acontece, o que nós temos é um timoneiro muito mais sábio que nós conduzindo esse barco. São os nossos amigos espirituais, os nossos mentores, todos eles necessariamente sob o comando de Jesus. Então nós vamos recebendo esses indicativos ao longo das nossas vidas. E podemos fazer uma leitura mais compreensiva ou menos compreensiva disso. Em geral, a rebeldia não é uma conduta que nos ajuda. Em geral, se nós nos rebelamos contra aquilo que a vida vai nos trazendo, nós estamos nos desviando daquele caminho que pode ser um caminho que talvez nós mesmos traçamos. Mas é uma coisa complicada isso. Como eu vou saber se eu vou estar sendo rebelde ou se eu estou lutando por algo que eu devo proativamente buscar? Já pensaram nisso? Acho que é um ponto de equilíbrio, desafio de todos nós. Nós encontrarmos até que ponto nós temos que tentar compreender os acontecimentos e desdobramentos da vida como direcionamentos que nos lapidam a encontrar o nosso caminho, e até que ponto nós temos que identificar aquelas situações em que nós temos que dizer, não, isso aqui está incompatível com os meus propósitos. A boa notícia que eu tenho para vocês é que se esse é um desafio para todo mundo que está aqui na Terra, esse desafio é muito ajudado pelo Evangelho. Quem conhece o Evangelho, quem conhece as perspectivas de Jesus sobre como vivermos e nos organizarmos, tem uma outra maneira de enxergar. O que tem de tão especial nessa perspectiva do Cristo? Jesus é um grande revolucionário. Eu acredito que muitos de vocês se lembrem que a palavra revolução vem de um conceito físico ou da própria astronomia e significa uma volta de um corpo celeste em torno do outro. Então, cada ano é uma revolução de um corpo celeste. É a Terra fazendo uma revolução em torno do Sol. A ideia de revolução no século XVII, XVIII, quando se começa a olhar para o céu com esse olhar, é muito mais associada a ciclo. E nós hoje compreendemos, incorporamos a ideia de revolução como um acontecimento que muda as perspectivas. Jesus trouxe uma perspectiva que muda absolutamente a maneira como nós devemos reconhecer os fatos aqui na Terra. Quando as pessoas convidam Jesus a se indignar por certas situações que estavam fora do eixo na Terra, você não vê em nenhum momento Jesus fazer aquela coisa do tipo assim, bom, vou tentar me aproximar do poder político, que no caso seria o imperador de Roma, para influenciá-lo, para a gente melhorar o mundo. Jesus não faz isso. Já perceberam isso? O Evangelho é recheado de situações em que Jesus demonstra que a atitude individual é a solução. E ele demonstra isso baseado no seguinte eixo. A vida que nós vivemos aqui não é uma mentira. A vida do Espírito encarnado, ela é verdadeira, mas ela não é tudo. Eu não sei se todos vocês aqui dirigem, mas todo mundo aqui, acredito, já olhou no espelho. O espelho não mente para nós, mas ele não mostra tudo. Quando você está dirigindo, você olha para o retrovisor, o que você vê não é mentira. Você deve levar em consideração o que você está vendo no retrovisor. Tem um carro aqui, opa, não vou entrar nessa faixa. Mas eu pergunto para você, dá para você tomar todas as suas decisões no trânsito só com base no que você pode ver no retrovisor do carro? O retrovisor não mente, mas ele não mostra tudo. Tem o famoso ponto cego, não é? Você tem 3 retrovisores ali, muitos carros hoje têm câmeras e você não vê tudo. Você não vê tudo que está ao seu redor, que são os fatos dos quais você deve se utilizar para tomar as suas decisões. Então, a proposta que eu faço para vocês é pensarem na própria vida, em tudo que vocês viveram desde que nasceram até hoje. Esses anos para cá, poucos anos, todo mundo aqui é muito jovem, coisa de 20 e pouquinhos anos. Não é? Pelo menos é meu caso, algumas pessoas riram aí se entregando, né? Eu sempre gosto de frisar isso, a questão da idade, né? Pessoa jovem tem isso. E vejam bem, tentem pensar nas suas experiências de vida, vamos tentar pensar nas nossas experiências de vida como um retrovisor.
Elas são úteis para que nós tomemos as nossas decisões. Elas são verdadeiras, porque são leituras que nós mesmos estamos fazendo. E nós temos que fazer essas leituras. Ninguém pode fazer isso por nós. Mas ela não mostra tudo. Nós não sabemos o que fizemos nas últimas encarnações. Quantas encarnações vocês já tiveram? Nós sequer sabemos quantas. Imagina, o que será que eu estava fazendo há 3 reencarnações? A gente tem aquela intuição de que provavelmente não era coisa muito boa. Mas também não era só isso. O que será que o meu corpo físico me limita em termos de habilidades para me direcionar em determinados caminhos? Vejam que interessante. Existe um livro chamado de Mara Tiradentes, em que é de uma médium paulista, Mariluza Moreira Vasconcelos. O espírito ao qual ela atribui essa obra é Tomás Antônio Gonzaga, que é um dos inconfidentes mineiros. E aí conta a história do Tiradentes numa outra reencarnação. Nesse livro, não sei se é verdade, não tem como saber, e não interessa muito. O que interessa para a gente aqui é a reflexão, que é muito interessante. Esse livro dá a entender que Tiradentes teria sido o general romano Caio Mário, que é muito famoso na historiografia antiga, porque ele foi o primeiro não patrício romano que assumiu o consulado em Roma, lá no século I a.C. Caio Mário foi um militar de muitas habilidades e muito destaque lá no Império Romano. Então, segundo a narrativa desse livro, antes de reencarnar, Caio Mário faz um pedido aos seus orientadores espirituais: não obter sucesso nas fileiras militares. Porque, como ele tinha muitas habilidades ali, era um lugar de possível risco para a consolidação dos aprendizados baseados no amor, na fraternidade, no evangelho que ele estava tentando ter. Então, todos nós nos lembramos da história que Tiradentes era um mero alferes, que era uma patente militar baixa, na época lá da Inconfidência Mineira, que eclodiu em 1789, em Vila Rica de Ouro Preto. Já pararam para pensar nisso? Quais será que foram as coisas que nós pedimos para não progredirmos, ou a nossa própria condição biológica nos limita como um indicativo de rota, para que nós não nos desviemos, para que nós encontremos, talvez na simplicidade de determinadas vivências, oportunidades de burilamento. Às vezes é a nossa condição social, são limitações de recursos financeiros, às vezes é a nossa condição física, é uma doença. Uma doença que muitas vezes nos é ofertada como uma grande dádiva do Criador. E aí, vamos fazer apologia ao sofrimento? Vamos fazer apologia à miséria? Jamais. O Evangelho deixa muito claro que essa não é a ideia. A ideia é você tentar buscar esse equilíbrio na compreensão entre os seus objetivos e as limitações, e tentar dar o seu melhor sem ferir ninguém. Tentar dar o seu melhor sem ofender a suscetibilidade dos outros, compartilhando aquilo que você tem. Porque hoje, meus amigos, certamente se qualquer um de nós aqui cometer o desvario de tirar a vida de um semelhante, provavelmente nós vamos nos reconhecer como culpados e arrependidos. Não é legal. Nós já nos encontramos num estágio em que já conseguimos compreender que a vida é um dom que deve ser preservado. Essa é a nossa condição hoje. Mas talvez todos nós aqui, há séculos e séculos, quando estávamos desenvolvendo a nossa capacidade de nos transformarmos de espíritos primitivos para espíritos que já fazem um outro trabalho da própria consciência, talvez um de nós, naquele momento, na luta pela própria sobrevivência, tirou a vida de um semelhante e a espiritualidade vibrou. Porque naquele momento, o que nós tínhamos para sintetizar do que o progresso nos pedia, era aquela conduta. E hoje, o que o seu coração te diz que precisa de você? O que o nosso coração, o nosso interior mostra que nós podemos construir para trabalhar no limite do que podemos alcançar? Bom, para que isso não fique apenas em palavras, sem referências seguras, e antes de voltarmos à nossa lição, a ficha lá do Humberto de Campos, eu vou comentar com vocês um pequeno trecho
de uma lição de um daqueles livros de mensagens do Emmanuel. No caso é o livro Palavras de Vida Eterna, psicografado pelo Chico Xavier. E essa lição se chama Combatendo a Sombra. Emmanuel comenta o seguinte versículo da Epístola de Paulo aos Romanos: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai. Tem mais uma palavrinha aqui que está faltando. Vou dar algumas opções. Paulo está dizendo para os romanos em sua epístola: não vos conformeis com esse mundo, mas transformai. Quem será que Paulo está dizendo que é para nós, que não devemos nos conformar com o mundo? Quem será que nós devemos transformar? Vocês acham que vai aparecer aqui, mas transformai este mundo? Transformai o outro? Transformai o coleguinha? Não. O versículo se encerra assim: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos. O trabalho é conosco. E o Emmanuel, com a sua astúcia de sempre, parece que lá no livro Renúncia, ele mesmo, Emmanuel, narra como o padre Damiano procurava ler um versículo da Bíblia de manhã, meditar durante todo o dia sobre aquele versículo e ler à noite. Um trabalho que tem um pouco a ver com o que eu sei que é feito aqui na casa, né? É o NEP, não é, que faz esse estudo? Lá em Belo Horizonte tinha algo semelhante, tem ainda, que lá era chamado de Mildinho, né? Tínhamos lá alguns companheiros que capitaneavam esse estudo. E Emmanuel diz o seguinte: não nos será possível a tácita conformação com os enganos do mundo. Ok, então não vos conformeis, está certo. Tanta vez esse mundo abraçado espontaneamente pela maioria dos homens, esses erros, né? Os enganos abraçados pela maioria dos homens. No entanto, o apóstolo não nos induz a qualquer atitude de violência. O conceito de compreendermos o limite das atitudes de violência pode ser muito útil para que nós compreendamos o limite daquilo que estamos procurando na hora de tomar as nossas decisões. A palavra da Boa Nova solicita-nos simplesmente a nossa transformação. Essa hora a gente vira para Emmanuel e fala assim: Emmanuel, assim, simplesmente não, né? A gente compreendeu, é uma coisa simples, sim, teoricamente, para entender, mas nós sabemos que dentro do mundo que nós somos, dentro de todas as contradições que nós respiramos no nosso íntimo, as nossas dificuldades, os nossos desafios, nós sabemos que não é simples assim. Muito bem. Jesus fez uma revolução tão absurda que nós zeramos o calendário e começamos a contar de novo, né? A partir de uma hipotética data em que ele teria nascido, que hoje os historiadores já concordam que não foi o ano 1. Mas, independentemente disso, é por causa de Jesus que nós estamos entrando em 2019. E ele nos legou, eu ia dizer deixou, mas disse legou, porque é realmente uma herança divina que nós recebemos. Jesus nos legou um patrimônio incomparável. Um patrimônio que nos dá a seguinte perspectiva: Jesus, mas aqui, ó, o pessoal vai te matar. Meu reino não é deste mundo. Não, mas é o seguinte, ó, é um negócio que agora vai dar tudo errado e nós vamos dar um jeito, porque o evangelho é legal demais, ele vai triunfar e nós vamos conversar aqui. Esse poder aqui, eu não ligo muito para ele. Porque eu conheço a vida para além do retrovisor. A visão de Jesus, ela não é uma visão limitada a um quadradinho de espelho. É uma visão absurdamente ampla. Quando ele conversa com as pessoas, ele chega, ele já sabe pelo nome. E sabe o nosso também. A toda criatura Deus chama pelo nome. E aí eu não estou confundindo Deus com Jesus, não. É na ideia de nós lembrarmos que Jesus é essa inteligência tão desenvolvida, um irmão nosso, um espírito, mas tão maravilhosamente purificado, que é altamente compreensível que ao longo dos séculos, muitos de nós tenhamos confundido Deus e Jesus. Jesus está tão distante de nós do ponto de vista da sua evolução, que nós olhamos e falamos, é Deus, porque é uma inteligência que nós não conseguimos nem comparar. Nós aqui sabemos
que há uma diferença, que a natureza da divindade, muito bem explicada na obra de Kardec, o papel de Jesus também muito bem explicado. E nós sabemos que muitos irmãos nossos pensam que são a mesma individualidade. Isso foi uma grande discussão também, que alimentou os primeiros séculos do cristianismo, há livros que narram isso. Mas assim, para nós aqui agora, essa discussão nem faz diferença. O que faz diferença aqui agora é 2019 revoluções da Terra em torno do Sol aconteceram desde que Jesus, aproximadamente, né? Desde que Jesus encarnou e nos legou o Evangelho. Nós já passamos algumas revoluções aqui nessa vida, como eu já comentei, eu faço sempre questão de frisar, eu já passei por 19, né? 19 dessas revoluções aí. Já passei até mais, gente, não falei que foram todas, né? E vocês também já passaram algumas aí. E quando chega esse momento de renovar, nós vamos continuar olhando pelo espelho só? Só pelo retrovisor? Mas qual é a solução? Agora eu quero voltar no João Mateus. Estão lembrados do caso? Então, era um espírita, muito trabalhador, já foi em tudo quanto é palestra, fazia palestra, escrevia. Assim, estava com algumas coisas meio fora do lugar ali. Tem até um ponto que eu pulei aqui, bem interessante, que fala assim, casou-se em regime de escravização da mulher. Então, percebam que em 1958 existe uma demonstração muito clara aqui na obra de Chico Xavier que o papel da mulher, muitas vezes, tem sido relegado na nossa sociedade a um plano injusto. Mostrou que o João Mateus seguiu as convenções do mundo, oprimindo a própria esposa dentro de alguma circunstância. Regime de escravização da mulher. Tenho certeza que muita gente aqui conhece situações assim. Tenho certeza que muita gente aqui talvez já tenha até vivenciado situações assim. E que bom que nós podemos compreender hoje que qualquer tipo de verticalização nessa relação é indevida. Ou é indevido. Não é somente no passado. Muito escravizada. E o tanto de mulher que tem escravizada por filhos? Tem muito, não tem? Olha que desafio isso. E a responsabilidade é delas. É isso aí. Olha que percepção avançada que nós temos num livro que está publicado desde 1958. E estamos reconhecendo que, passados 60 e poucos anos, 60 anos e alguma coisinha, estamos ainda caminhando. Não se libertou. E vejam que interessante. Tem como nós buscarmos uma condição de melhoria dentro de tudo. Tanto esse regime de escravização da mulher, quanto outras questões que nós percebemos os desequilíbrios. Mas nós podemos tentar fazer isso sem a violência. Como Emmanuel disse. Tem uma frase de André Luiz, eu já não me recordo o livro, mas a frase eu me recordo, que é bastante elucidativa nesse sentido. Ele diz o seguinte: ninguém corte onde possa desatar. Nós devemos lutar para tirar o nó. Mas por que a gente vai meter a tesoura, que é traumática, e vai suspender a função daquela corda, se nós podemos, talvez com mais trabalho, com mais dedicação, com mais empenho, paciência, retirar aquele nó? É o desafio que nós temos. E bom, o nosso amigo aqui, João Mateus, acordou, lembrando claramente da ficha dele, e ele percebeu. Ele percebeu que havia coisas ali que não estavam muito boas. Ele acordou renovado. Ele acordou com gás total. Chamou os amigos dele e disse do propósito dele. Vocês lembram? Agora eu vou fazer uma casa para sustentar os desabrigados. Vocês lembram quantos anos ele fez nesse dia que ele teve esse sonho? Alguém lembra? 50 anos, não foi isso? Pronto. Retomando aqui a lição. Estava transformado, achava-se disposto a colaborar substancialmente na construção de um lar destinado à recuperação de crianças desabrigadas, que desde muito desejava socorrer. E nós? Eu vou dar 1 minuto de reflexão. Quais são as coisas lá da nossa ficha que nos fazem pensar, olha, isso aqui de repente foi até bacaninha, eu consegui suportar aquilo ali, poxa, ali foi bem difícil, mas pô, isso aqui eu tenho um pouco de vergonha. Eu já contei uma minha para vocês aqui e vou poupá-los do trabalho de ter que contar também. Quais são as coisas que tem na nossa ficha que nos permitem fazer uma avaliação de que
talvez eu não esteja me equilibrando muito bem dentro dos objetivos. 1 minuto de reflexão, parou. Porque se der muito tempo, a gente pode acabar entrando num loop meio perigoso aqui. Vamos avançar então, né? A experiência daquela noite inesquecível, era um aviso precioso. E sorridente, se despediu dos irmãos de ideal, solicitando-lhes novo encontro para o dia seguinte. Esperava assentar as bases da obra que se propunha levar a efeito. Então, no dia seguinte, eles vão conversar, definir esse trabalho, porque agora ele está mais motivado. Contudo, na noite imediata, quando os amigos lhe bateram a porta, vitimado por um acidente das coronárias, João Mateus estava morto. Fim. É assim que acaba a lição. Humberto de Campos geralmente traz um final com um clímax chocante. Primeira vez que eu li essa lição, minha prece à noite foi assim: deixa eu não morrer hoje. Mais um dia, para ver se a gente, né, tenta fazer alguma coisa. E é por isso que eu quis repercutir essa lição com vocês, compartilhando muito mais do que o que nós podemos conversar aqui, mas a nossa oportunidade de debater essas luzes absolutamente clarificantes que o Evangelho nos deixou e que Humberto de Campos, no caso, junto com Emmanuel, né, que nós citamos também, junto com Chico, repassaram em formatos mais acessíveis para nós, porque eu acho que essa sensibilização é a sensibilização ideal para que nós façamos uma reflexão sobre o que esperar de 2019, ou, como que é o título? O que 2019 espera de nós. O que será que eu posso fazer nesse ano novo, que se inicia agora, de diferente? O que eu faria se eu tivesse acesso a essa ficha? Porque a realidade é que nós temos acesso a essa ficha. É a nossa memória, é a nossa consciência. E aí tem uma coisa muito legal. Lembra da ideia do retrovisor? Para nossa sorte, a gente só vê o retrovisor, né? Porque às vezes parece que se a gente enxergasse mais, seria melhor. Se eu soubesse mais sobre o meu passado, se eu lembrasse das minhas outras reencarnações, mas nós sabemos que provavelmente, se a gente lembrasse de mais coisa, ia ficar difícil até para levantar e sair de casa. Ia ficar difícil de encarar aquelas pessoas que nós achamos que são os nossos algozes, porque provavelmente nós nos lembraríamos que o algoz original somos nós. Mas percebam, a mensagem do Evangelho é vida. A mensagem do Evangelho é ânimo. Todas essas reflexões não servem de obstáculo para que nós nos lancemos a essas possibilidades. Pelo contrário. Todas essas reflexões mostram uma verdade inarredável que nós precisamos conservar sobre nós mesmos. Vamos tentar nos olhar como crianças, porque somos crianças espirituais. Às vezes, nós somos muito exigentes conosco mesmos, com nós mesmos. Às vezes, nós somos muito exigentes com o nosso coleguinha. Poxa, mas ele podia ter feito assim, por que ele agiu dessa maneira? De fato, nós já enxergamos isso. Mas ele não enxerga, porque como nós, é criança também. Como que nós tratamos as crianças diante dos erros delas? Nós sabemos que o ideal é uma postura compreensiva, uma postura de pedagogia, de educação, demonstrando, mas adianta você apresentar punições absurdas para uma criança que está aprendendo ali. Em alguns momentos é importante endurecer, mostrar o limite, educar por meio dessas ferramentas, mas tem um limite, né? Até para o uso dessas ferramentas de educação. Eu não tenho filhos, né? Eu falo que eu não tenho nem pardal para dar água, não tenho a propriedade para falar sobre isso, que todos aqui que já passaram pela experiência da maternidade e da paternidade têm. São experiências que Deus nos deu, inclusive para nós desenvolvermos essas ferramentas. Então, arrematando, porque é hora de a gente começar a caminhar para a nossa conclusão. Nós vamos parar exatamente qual horário mesmo? 18 em ponto, né? Porque naquela linha que eu falei, eu não gosto de tomar o tempo. Imagina, se eu tomar 1 minuto a mais aqui, é 1 minuto de cada um. Se tiver 100 pessoas aqui, é 100 minutos a mais que eu vou ficar devendo, pensa. Então, não quero abusar de ninguém, né? Nem do ouvido de ninguém e tal.
Vocês têm que entender, gente, que isso é a conta de quem está pensando na própria ficha, né? Então, cada coisa a menos, melhor, melhor, sem dúvida. Mas, como eu ia dizendo, as ferramentas que nós estamos propondo aqui para que 2019 seja um ano em que o ano encontre de mim aquilo que de melhor eu puder oferecer, pelo bem de quem, gente? Pelo bem de nós mesmos. Para transformar quem? Para transformarmos a nós mesmos. Agora, pensem comigo aqui. Parece que é uma coisa meio egoísta, né? Pô, é para me transformar. Mas, quando você se transforma e se torna uma pessoa um pouco melhor, não fica bom para o mundo também, não? Só que talvez o desafio seja nós tirarmos de nós essa ilusão de transformar o mundo, essa ilusão de transformar o outro, para compreendermos que temos que transformar a nós mesmos e, consequentemente, estamos ajudando o mundo. Muitas vezes nós invertemos essa ordem. Muitas vezes nós estamos bem dispostos, com o coração decidido a fazer alguma coisa de útil a mais, mas concentramos os nossos esforços fora de nós. E talvez esse seja um grande entrave das nossas possibilidades. Quando nós compreendemos que a transformação é em nós, e naturalmente ela se reflete em coisas positivas para o mundo, fica até um pouco mais leve. Por quê? Nós tiramos as nossas expectativas de quem nós não podemos controlar. Como que eu vou controlar o que vai dar certo, o que não vai, do outro? Então, eu sou um cidadão muito bom e olha o que está acontecendo com o mundo. Tranquilo. Ou vocês acham que Jesus desencarnou lá, pregado na cruz, pé da vida, porque olha o que fizeram? Como que ele desencarnou? Tranquilo, sereno, perdoando o coleguinha que estava na cruz do lado, de boas. Para usar um termo da minha geração. Exato. A nossa companheira até fez um comentário aqui que eu esqueci que o que você falou não deve estar sendo gravado, né? Não é isso? Tem uma gravação. Eu não reproduzi para cá, mas eu acho até que deu para entender. Então eu vou reproduzir para ficar registrado o seu comentário. Que foi no sentido, nosso companheiro ali, como é que você chama? O Luciano disse o seguinte, que se todo mundo tivesse devidamente concentrado no próprio esforço, haveria até um somatório. Foi mais ou menos isso, não foi? Um somatório dos esforços do plano espiritual, e aí tudo faria muito mais sentido, porque esses esforços estariam todos convergentes. E, na verdade, nós continuamos nos enredando e nos iludindo dentro de perspectivas de transformação do outro. Dentro de perspectivas em que tentamos modificar onde não depende de nós. O que é um grande equívoco. E vocês sabem que isso tem muito a ver também com as próprias questões do mundo formal. Vamos dizer assim, do poder político. Gente, 2018 foi um ano difícil. Nós vivemos períodos difíceis no Brasil. E eu pergunto para vocês, tinha como ser diferente? O que é que nós estamos querendo? Ser o coração do mundo e a pátria do Evangelho? Como se fosse um cruzeiro luxuoso e tranquilo, em que tudo vai se encaixando a peça no lugar? É para ser meio doido mesmo. É para ser desafiador. Onde você acha que nós temos melhores condições de exercitarmos o nosso compromisso com o Evangelho? Numa sociedade, na Noruega? Ou no Brasil? Vamos combinar que aqui nós temos maiores oportunidades. Não que na Noruega ou em qualquer parte do globo não haja oportunidades, há oportunidades. Elas são de outras ordens, mas aqui o nosso teste, muitas vezes, é bastante firme. Então nós vamos nos conformar? Não. O que nós vamos fazer? Uma casa espírita igual a Uniluz. É isso que nós vamos fazer. Eu preciso dar para vocês agora o relato de quem entrou aqui pela primeira vez. Sabe o que eu vi no plano espiritual? Não vi nada, que eu não vejo, não enxergo, não ouço, tem medo de nada, tem nada, zero. Vi nada. Mas eu vi muitas coisas aqui no plano material. Muitas coisas. E eu peço licença para fazer esse comentário, que talvez eu nem fizesse se não fosse essa proposta de hoje. O primeiro estudo do ano, nossa, quase quebrei alguma coisa, ia dar uma comprometida aqui, né? Já ia ter um convite aí para... Enfim. E
Parece o boneco do posto, às vezes, gesticula demais e tal. Até perdi aqui o meio da fiada, mas vamos retomar. O que eu ia comentar com vocês é o seguinte. Pronto, obrigado. Como a vida tem me empurrado para muitas andanças, né, por diversas razões não planejadas, aquele barco que vai navegando por rios que não foram pensados, mas que faz sentido navegar. Como a vida tem oferecido essas oportunidades, eu já tive a oportunidade de entrar em muitas casas espíritas. E eu digo para vocês que é tocante entrar numa casa espírita, como eu já entrei em outras, e sentir tudo isso entrando aqui hoje. O que há de tão tocante e especial aqui? Talvez alguns de vocês não percebam isso com toda clareza, porque estão aqui e tem isso. Então, às vezes, a gente que está chegando consegue até reproduzir a sensação. Um lugar em que as pessoas se reúnem para falar sobre a própria necessidade de melhoria interna, para tentar fazer alguma coisa boa no mundo, tem vários trabalhos sociais, para tentar aprimorar as oportunidades de conhecimento, tem várias oportunidades de estudo, para compartilhar fraternidade, acolhimento emocional, tem atendimento fraterno. Isso é demais. Pode parecer uma coisa trivial, mas é incrível. Só existe porque muitas pessoas se dedicaram e trabalharam por isso, inclusive vocês que estão aqui. Só existe porque houve uma preparação no plano espiritual. Não é pouca coisa. É muito legal entrar num lugar como esse. É muito legal entrar num lugar em que nós podemos perceber que as pessoas estão ocupadas em investir um pouco do tempo, das preocupações. Centro espírita dá umas preocupações, né, gente? Quem trabalha aí no negócio mesmo sabe que dá trabalho. É dinheiro do bolso. É um lugar simples, porém é nítido que as pessoas estão se esforçando para o aprimoramento. Se a gente fizer uma analogia do que nós temos aqui com o que tem dentro de nós mesmos, nós vamos conseguir perceber os incríveis frutos que são proporcionados pelo trabalho, pelo valor do tempo, pelo exercício do melhoramento íntimo. Eu vim aqui, vi um lugar especial em que as pessoas se reúnem e enquanto nós ficamos aqui, olha que lindo, passamos 1 hora sem falar mal de ninguém. Já não foi bom? Vamos combinar que a gente pensa um pouco mal do João Mateus, né? Esse João Mateus, olha o que ele fez, a ficha dele, tá vendo? Morreu. Mas até o João Mateus, tenho certeza, emprestou a história dele aqui, pelas mãos da espiritualidade, porque sabia que com esse empréstimo nos ajudaria a refletir adequadamente sobre os nossos propósitos em vida. E isso é lindo, isso é tocante, isso é fruto do trabalho direto de Jesus. Se Jesus não tivesse cuidado desse globinho aqui, se Jesus não tivesse colocado o pezinho... Eu tenho essa tese. Se Jesus não tivesse vindo lá no ano 1, com certeza a gente já tinha se acabado em guerras e destruição e sofrimento. A vinda de Jesus é um marco incrível. 2019 anos passaram e nós temos a oportunidade renovada de fazermos o nosso próprio encontro com o Evangelho. Agora, meus amigos, para finalizar... Até porque temos o propósito de tocar uma musiquinha para fechar, não temos? Então nós vamos tocar uma música no final aqui, todos juntos. Mas cantar uma música, né? Porque todo mundo tocar, eu fiquei um pouco ansioso, não vai caber a mão de todo mundo no violão, entendeu? Para cantar, está todo mundo convidado. Se as pessoas pensassem literalmente, poderia ser uma coisa um pouco chata, assim. Mas antes de nós passarmos para essa etapa, o que eu queria dizer para vocês é o seguinte. Na verdade, às vezes pode ficar parecendo que essa transformação é uma coisa assim... muito de outro mundo que eu tenho que tirar de dentro de uma cartola. E realmente é possível a gente viver esse encontro, mas esse encontro é com a gente mesmo. E ele é construído a partir de pequenas coisas. Quando nós olhamos para as histórias do Evangelho, nós encontramos algumas pessoas que parece que estavam vivendo uma vida totalmente desordenada e de repente deu aquele clique. Mas a verdade é que esse clique é como se fosse aquela gotinha d'água que faz o copo transbordar. Ela só fez sentido porque muitas outras gotas foram jogadas dentro daquele copo antes. E assim é a nossa vida. O que será que falta para esse clique? Talvez é a atitude de hoje. Talvez é a atitude de amanhã. Talvez é a compreensão que nós vamos ter oportunidade de ter ao longo desse ano. E aí nós vamos nos posicionar como artífices da nossa própria transformação. Nada poderia ser mais libertador do que nós sabermos que o nosso futuro depende só
de nós mesmos. E para isso nós contamos com uma ajuda que não conseguimos ver. Porque fora do retrovisor está um monte de espíritos. Vai do Chico, do Humberto, do Emmanuel, que eu citei aqui, que escreveram essa lição, até o próprio Jesus, passando pelos espíritos que são mentores dessa casa e pelos nossos próprios guias espirituais. Olha o tanto de coisa que nós temos para alimentar o nosso encontro com o Evangelho, que no fim das contas é um encontro com nós mesmos. Então, eu chego ao final aqui das palavras, temos ali 5 minutos. Eu sou um pouco ruim com o ponteiro, é 7 que falta? Eu faltei essa aula no pré, eu tenho um relógio aqui que só para tentar dar uma orientação. Então dá o tempo certinho de a gente cantar uma música, e a minha proposta é a gente cantar Aos Pés do Monte, que é uma música da dupla Tim e Vanessa, que eu sei que mais gente conhece. Eu sei que na assistência tem gente que sabe, inclusive, cantar bem. Então tá todo mundo convidado a não me deixar cantar sozinho, hein? Vocês, por favor, abram a boca aí e cantem, combinado? E essa música fala do momento que talvez seja o momento, o verdadeiro clímax do Evangelho, que é o Sermão do Monte, né? Aquele momento em que Jesus diz das bem-aventuranças e demonstra quais são as atitudes esperadas daqueles que querem seguir os propósitos de Deus. É uma lembrança sempre muito oportuna, que eu espero que nos sirva de inspiração e ciência para que nós encontremos em 2019 aquilo que nós queremos que 2019 seja. E que, independentemente do que esteja acontecendo ao nosso redor, nós estejamos aptos a fortalecer a nossa capacidade, a nossa compreensão e o nosso trabalho na construção de um indivíduo melhor e, assim, naturalmente, vamos dar também a nossa contribuição para a construção de um mundo melhor.